Jesus disse: todo ramo que estando em mim que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. Algumas pessoas pensam que dar frutos é apenas dar oferta, dízimos, fazer alguma coisa pelo próximo. Mas essa palavra dar frutos, ela é ampliada muito mais do que qualquer outra coisa na questão de você pensar da seguinte forma: quando você estuda as escrituras, você já está dando fruto, porque você está concentrando a sua mente em aprender algo para frutificar a si mesmo, né, para se auto-edificar e também para ter sabedoria e capacidade para ajudar no conhecimento de outras pessoas. Então isso também é dar frutos. É por isso que há uma luta muito grande para que a igreja não funcione mais dentro de templos. Se levantou, nessa época, uma galera que diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que não tem necessidade de ter igreja, né? Não tem necessidade de ter paredes. É lógico que a igreja viveria sem ter as paredes, mas as paredes não representam nada. O que está representado como de suma importância são os cristãos permanecerem unidos. Porque quando você não tem uma ordem eclesiástica, né, vira uma bagunça. Quando você não tem um pastor para você dar obediência, vai acontecer de pessoas pregarem o que quer, né? Quando Paulo escreve cartas, quando João escreve cartas e ele diz que um cara chamado Diótrefes, acho que se eu não me engano esse o nome, não deixavam as cartas chegarem até a igreja. Então, quando João mandava os missionários para lá, esse homem ele não recebia esses missionários e acabava com as cartas de João. Naquela época era mais difícil de se conduzir uma igreja porque não tinha esses meios de comunicação que nós temos hoje. Então João estava ameaçando ir lá. E você sabe que um servo de Deus, quando vai, a palavra é poderosa, né? Chegar lá, da morte até o inferno para cima, né? O que pode acontecer ali na hora é o cara cair durinho no chão e ainda se perder para a vida eterna. Porque ele não está se voltando contra somente as ordenanças de João, mas também as ordenanças de Deus. Porque João está incumbido numa missão divina. Então não se brinca com esse tipo de coisa. Então a união da igreja sempre existiu. Ou você acha que eles se reuniam onde? Nas praias? Poderia ser, mas sempre houve ordem eclesiástica, sempre houve obediência da igreja a esses queridos irmãos que andaram com Cristo, né? E também, como Jesus ora para ovelhas de outro aprisco, né? Você vê nas últimas orações de Jesus, ele disse que haveria outro aprisco, não só os dos discípulos, mostrando que ele continuaria conduzindo a história da igreja. Então essa questão de não tem que ter igreja, vamos pregar nas praças, aí você chega lá na praça, aí uma hora o cara vai, você não sabe o que o cara está fazendo na vida, não tem organização nenhuma, não tem ordem eclesiástica, não tem nada. Ele não deve obediência a ninguém, isso o evangelho não existe. Porque simplesmente o cara chega fala para ele, você está pegando uma coisa errada, ele pega, separa um grupo de pessoas que vão ouvir as besteiras que ele tem para falar, e ele segue o caminho dele, não tem ordem. Não tem ordem. Prega o que quer, vive o que quer. Não é assim que funciona, né? Esses dias eu estava pensando na questão seguinte, né? Nós temos várias doenças, né? Nós temos pessoas que ficam diabéticas e ficam cegas. E imagina se a gente for, como cristão, nós temos essa preocupação de tentar ajudar a humanidade em alguma coisa, mas não temos tempo de pesquisar, de estudar, e talvez nem seja a nossa vocação, né? Buscar curas para esse tipo de coisa. Bem que gostaríamos. Mas a gente se esquece que a gente tem um poder que às vezes a gente não desfruta, que é o poder do nome de Jesus, né? O poder de mergulhar na palavra de Deus de tal forma que se possa gerar
coisas boas, grandes benefícios para a humanidade. Você vê quando Pedro fala para aquele homem na porta formosa: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta. Pedro demonstra ali que não se beneficiava financeiramente da fé, mesmo tendo o poder. Hoje em dia se beneficiam financeiramente da fé e não tem o poder. É totalmente o inverso. Quem tem o poder não necessita de tantos bens materiais. Se quer bens materiais, trabalha e conquista com o seu próprio suor, né? Não tem essa necessidade. Se a igreja dá uma vida boa a um pastor, esse pastor tem que merecer muito, ele tem que ter muita comunhão com Deus, ele tem que ter ajudado muito e ele tem que pregar a verdade. Porque tem gente sendo beneficiado pelo evangelho e passou a vida toda pregando mentiras para os outros. Passou a vida toda explorando a fé das pessoas. Eu gostava, um cara que me admirava muito era o Billy Graham. O Billy Graham, ele só tem uma coisa, ele só tem uma coisa que a gente é diferente em certo pensamento aqui. O Billy Graham não é chamado para confrontar heresias, né? Nós sabemos que o corpo tem muitos membros. O Billy Graham só pregava sobre o amor de Deus. E isso já era o suficiente para fazer as pessoas se arrependerem. Então tem pessoas que têm essa virtude de pregar somente sobre o amor de Deus. É como se fosse uma visão poética da Bíblia. É você levar a pessoa ao arrependimento através do amor. Mas nós temos outros problemas do Evangelho, que também é enfrentar as falsas doutrinas. Então cada pessoa tem o seu chamado. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Eu gostaria de ser como Billy Graham, pregar somente o amor de Deus, falar somente do amor. Mas é difícil, porque você vê as heresias surgindo. E eu sei que o amor de Deus já resolve, mas tem gente presa a essas heresias, sendo massacradas, pensando, porque o que eu vejo hoje em dia eles usam muito a culpa da pessoa. A pessoa pega e é obrigada a fazer uma oferta, né? E ela fica assim: se eu não fizer, eu estou negligenciando a fé, eu vou estar ruim com Deus. E tem pessoas que não se perdoam, mesmo a Bíblia dizendo que ela está perdoada. Eu acho que eu não estou conseguindo prosperar porque eu fiz alguma coisa de errado. Ou então eu ainda estou pagando pelo aquilo que eu fiz de errado. Então você vê que não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é libertador. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se eu confesso meus pecados e o deixo, eu alcanço misericórdia. Isso está escrito. Então eu não posso ficar martelando no meu coração que Deus não está fazendo algo por mim, porque pelo simples fato de que eu estou dando a oferta que eu prometi, né? Isso na mente deles lá, mas eu não estou fazendo, eu estou pagando ainda pelo erro. É assim que as pessoas pensam. É uma confusão na mente que acaba atrapalhando a fé da pessoa. E é por isso que é muito importante descentralizar a obra do anticristo, porque são vários anticristos que tem no mundo. Desde o momento que ele não deixa Cristo brilhar no seu coração, ele é um anticristo. Ele não deixa a palavra verdadeira, pura, né, imaculada, brilhar no teu coração. Ele está fazendo um papel anticristo. Ele está impedindo dos bens de Deus chegarem na sua vida. O pior é que nessa altura do campeonato, qualquer milagre que Deus fizer na sua vida vai estar acreditando, vai estar fazendo você acreditar mais ainda nesses falsos profetas. Então por isso que Deus não vai fazer. Porque se Deus fizer, você vai continuar, você vai querer mais e vai continuar achando que esses caras aí são realmente homens de Deus que estão te conduzindo pelo caminho da verdade. Então são pessoas que estão presas. Elas não são capazes de olhar para as Escrituras e deixar essa afinidade por gente que não presta. Nós não podemos ter afinidade com gente que não presta. Você vê que Jesus nem sequer dá uma palavra a Herodes. Herodes debochando: faz um milagrezinho aqui, vamos aqui, faz. Ele não estava interessado em andar com Jesus. Para que será que Deus tem que submeter a pessoas do nível de Herodes? Um cara que escarnecia da fé, um cara ruim, um cara que estava debochando? Não, pelo contrário, Deus, ele resiste aos soberbos.
E resistir é simplesmente não dar nada de bom do reino de Deus para esse tipo de pessoa, nem esclarecimento, nem fazer eles verem milagre, porque não adianta. Não adianta. O evangelho não você vê que Jesus ele não cura aquelas pessoas que estão esperando o anjo agitar as águas. Ele não cura aquelas pessoas. Ele cura apenas um homem. Jesus fugia. Quando ele multiplica o pão, ele fugia daquelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam mal intencionadas, achavam que Jesus, queriam declarar Jesus rei, achavam que Jesus tinha que vir, multiplicar o pão e eles vivem a vida toda felizes com aquele pão multiplicado. Só que o que adiantaria? Jesus multiplicaria o pão, daqui a pouco eles iam fazer as farras de sempre, daqui a pouco estariam se prostituindo e aquilo para o qual Jesus veio fazer, que é tirar o pecado do mundo, não funcionaria. Então, quando Jesus te chama, ele mostra para você que você vai ter lutas, que você vai ter adversidades, que o diabo vai tentar roubar a semente do seu coração, como está lá na parábola do semeador, né? Satanás procura roubar essa semente que é semeada. Então, há um processo até a sua conversão, e sempre o mal vai lutar para tirar de você aquilo que Deus te deu. O Espírito Santo. Se ele não pode te dar, se ele não pode tirar o Espírito Santo de você, ele vai fazer com que você não usufrua dos benefícios do Espírito Santo, da comunhão que você tem que ter com o Espírito Santo. Então o diabo ele rouba, mata e destrói, rouba momentos, rouba ações, rouba gestos, rouba a sua adoração. Ele faz de tudo para te destruir, não só nessa vida aqui, mas também destruir o seu relacionamento com Deus. E ele se beneficia das nossas fraquezas humanas. Né? Até uma oração que você faz rápida, sem pensar, sabe aquela oração que parece que o The Flash está passando na tua frente, assim, que você nem lembra o que você falou. Até isso o mal está roubando da sua mente. Até isso você mesmo está deixando sua mente cauterizar, achando que Deus vai ouvir a oração do The Flash. Oração, quando Jesus disse, tranque-se no seu quarto e fale a Deus, somente você e o Pai. É aquela oração sincera daquele filho pródigo, quando estava lá no fundo do poço. Ele reconhece que pecou contra o Pai e pecou diante de Deus. Ele realmente está profundamente disposto a mudar as circunstâncias. Se você não está disposto a mudar as circunstâncias, não tem espaço para Deus. Não tem espaço no seu coração para a entrada de Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e ceiarei com ele. É bom ceiar com Jesus. É bom estar com Jesus. Mas se você não abre a porta do coração, ele não pode entrar. O coração está fechado. Tem gente que acha que está com o coração aberto, mas o coração está fechado. Muito fechado. Mas ela acredita, ela passa a viver pelas emoções. Ela já não consegue reconhecer que ela está trancada para a voz de Deus. E isso é muito perigoso, porque, como a Bíblia diz, é melhor ser quente ou frio do que ser morno. Em qualquer das duas situações, quente ou frio, você está muito frio, você sabe da necessidade de se aquecer. Você está quente, você sabe que está bem. Agora, você morno, é aquela situação que você está descansando, relaxando, né? Está folgando com o pecado e achando que está tudo bem. Está morno, está tranquilo. Não é assim que funciona. É hora da gente abrir o coração. Isso daqui é uma mensagem para o cristão verdadeiro. Porque no mundo, o cara vai ouvir isso aqui, essa mensagem. Acabou a mensagem, olha, a mensagem foi maravilhosa. Depois ele vai botar a roupa dele de final de semana e vai beber, encher a cara, vai pra balada. Só que ele não sabe que o diabo tá também ali, só observando, sondando, tentando destruir a vida dele. Imagina como é que deve ser a luta entre os anjos e os demônios ali, hein? Os demônios tentando ceifar e Deus já deixou a ordem para os anjos proteger. Mas, né? Às vezes acontece algumas coisas pro cara abrir o olho. É muito complicado. Quando você está no mundo, no pecado, você tem coragem de fazer coisas que se você tivesse com Deus, você não teria coragem de fazer, porque você sabe os riscos, né? Então você tem uma coragem muito grande no momento errado, né?
Enquanto você, com Deus, que deveria ser mais corajoso, você não bota a sua vida em risco à toa, você analisa as coisas você vê o preço das coisas, essas coisas que às vezes não vale a pena, discussões às vezes não vale a pena, né? Bater boca, querer mostrar a sua razão, é cansativo, oprime, te deixa chateado, né? Às vezes você deixa de fazer as coisas que você gosta para estar batendo boca, para estar discutindo, para estar querendo mostrar a sua razão. Eu ganhei, eu argumentei. E se explodam tudo isso. Argumentos, não importa, palavras o vento leva, momentos, tudo isso daí passa. A única coisa que não passa é o amor, né? E esse amor que nós deveríamos estar vivendo hoje com Jesus Cristo. Estar acordando, grato a Deus pela nossa vida, pela nossa família, cada dia mais grato a Deus, entoando louvores, o nosso interior, a cada dia expressando ações de graça por meio de adoração a Deus, né? Louvando por amor. Tem uma música do Geraldo Guimarães, né? Que ele fala assim, que eu queria viver naquela época em que o homem te buscava, te adorava só por prazer. Não por obrigação, mas te buscava por prazer. E isso é muito importante. Hoje em dia você tem pessoas aí, grandes pregadores com uma mensagem maravilhosa. Depois ele parece que pega aquela mensagem, embrulha assim num pacote e joga tudo no lixo, porque ele começa a pedir dinheiro. Ou seja, todo aquele brilho, toda aquela beleza, ela morre. Esse mundo é assim, é como se você plantasse uma flor e as pessoas vissem aquela flor crescendo, bonito, aquela imagem maravilhosa, e depois viesse um cara e pisasse em cima. Mas pisasse mesmo com o sapato cheio de bosta, assim. E fosse uma coisa terrível, porque é isso que esses caras fazem. Eles pregam uma mensagem maravilhosa. Você se alegra no Espírito Santo, depois ele vem e joga uma água fria em cima de você. Dá um banho de água fria. Começa a hora da petição de dinheiro. Ou seja, a pessoa que está aqui fora sabe que aquilo foi tudo feito miraculosamente para convencer você. Eu canso de ver comerciais aí da igreja, uma bela cachoeira, um louvor lindo de fundo musical, e aquilo ali você relaxa naquilo, né? Você olha aquela cachoeira caindo, aquelas imagens maravilhosas, né? De onde você gostaria de estar naquele momento com o seu pensamento, e não com o pensamento das contas da Casa Bahia, né? Não com o pensamento de como você vai pagar o cartão de crédito. Você gostaria de estar naquilo ali. Então, já que você não tem como ir, porque os problemas não deixam, pelo menos a sua mente vai. Aí é aquilo maravilhoso. Daqui a pouco acaba tudo aquilo e começa a petição de dinheiro. Começa as ovelhas tirarem sua roupa e sai um lobo de dentro das ovelhas. É assim que funciona. E é tudo... Uns se deixam levar porque são tolos, e outros ficam indignados vendo toda essa parafernália gospel, o que é uma vergonha, porque nós temos no Brasil o evangelho proclamado. Nós temos no Brasil o evangelho em igrejas com o evangelho verdadeiro, mas estão fazendo mau uso do verdadeiro evangelho. Muitas religiões gostariam de ter esse verdadeiro evangelho, não para se aproveitar, mas para viver a fé. Enquanto esse povo tem a palavra sagrada de Deus, e ele não faz o que é certo para que ela permaneça sagrada. Eles tiram toda a pureza, difamam o caminho da verdade, infamam a vida de Cristo. Jesus passa a ser escarnecido porque eles mal representam a fé. Não estou falando nem do cara que comete erros na vida, não. Estou falando de caras que pegam a palavra de Deus e esmigalham ela como se ela não fosse nada. Ela passa a não representar nada. E essa falta de sinceridade das pessoas é o que afasta muita gente da igreja. É o que afasta cristãos da igreja, que faz cristãos saírem do evangelho e ir para outro canto. E pessoas que nem sequer colocam um pé na igreja, porque não vê bem algum, não vê nada de bom ali. Com razão, muitas vezes. Um rio não pode dar água doce e amarga ao mesmo tempo. Uma árvore não pode dar frutos ruins
sendo boa e nem frutos bons sendo ruim. Jesus está mostrando claramente. E ele diz que o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Ele é mercenário. Ele, quando vê o lobo vindo, ele foge, ele é canalha. A vida das ovelhas não tem importância para ele. Por quê? Porque ele só se aproveitou das ovelhas. Enquanto ele podia ganhar algum dinheiro, ele protegia. Mas quando chegou ao ponto dele defender com a própria vida as suas ovelhas, ele foge. Ele não vai arriscar a vida dele. Ele não está ali pelas ovelhas. Ele está por ele. Exatamente assim, tem muitos pregadores que estão na igreja por ele, pela família dele, porque a igreja sustenta ele. Ele não está pelas ovelhas. E aí, como é que você vai sentar do lado de uma pessoa que está enferma e chorar com ela, se você não sente o sofrimento dela, se você não sente a dor dela? Você realmente não se importa com ela. Como é que você vai ver a pessoa sem um entendimento bíblico e você vai perder tempo ali discutindo, tentando mostrar para ela o caminho da verdade, destronizando todas as heresias que tem na mente dela, perdendo tempo, se desgastando se você não a ama, se você não tem amor ao evangelho, se você não se preocupa. E assim segue-se o rito gospel de sempre.